Bem, boa noite, vamos dar sequência ao nosso estudo. Estamos estudando as cartas que são conhecidas como pastorais. E chegamos agora ao capítulo 4 da primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Nós vemos que até aqui o apóstolo vem aconselhando Timóteo, transmitindo conhecimento e expondo doutrinas de forma criteriosa. Nós vemos aqui bem criterioso mesmo. O apóstolo Paulo ele explica normalmente, com detalhes, as doutrinas para Timóteo, como por exemplo as características dos oficiais e uma série de coisas que ele já falou ao longo da carta, Então ele está formando bem o pastorado de Timóteo. Paulo tinha em mente o próprio Timóteo e a igreja de Éfeso, que ele estava enviando Timóteo para a igreja de Éfeso. Agora mostra por que tanto cuidado é necessário. Vamos entender, no início da igreja, apesar das perspectivas que eles tinham, porque era uma nova ordem de coisas, era uma nova sociedade que estava sendo formada, baseada no amor, na justiça, em todos os valores de Deus. Tanto que os cristãos da igreja primitiva, no primeiro século, eles vendiam tudo, eles iam viver todos juntos e repartiam tudo e tudo mais, Essa não era uma doutrina, eles fizeram isso, a perspectiva que eles tinham era desse tipo de vida, Mas surpreendentemente surgiam falsos profetas no meio deles. Era uma coisa que eles não esperavam que acontecesse, Então nós entendemos os critérios do apóstolo Paulo, tanto cuidado com Timóteo, porque Paulo estava vendo que isso estava acontecendo com a igreja de Éfeso, uma igreja que Paulo se dedicou, como nós vimos ali, por 3 anos, Só na escola de Tirano, Paulo ficou 2 anos, ele alugou o prédio e fazia os cultos ali, os estudos ali, Então, apesar das perseguições externas, era difícil entender que muitos apóstatas iriam permanecer no meio e ensinando, querendo ensinar. Pessoas que já tinham apostatado do Evangelho. Aqui é um detalhe importante para entender. O falso profeta, normalmente ele é um apóstata. Normalmente é alguém que abraçou a fé no começo, que seguiu até um certo tanto do caminho, depois escolheu simplesmente querer ter algum tipo de primazia, alguma coisa, e ensinando coisas erradas. O apóstata não é só aquele que sai e abandona a igreja. Muitas vezes as pessoas apostatam do Evangelho e permanecem no meio, Então isso tudo trouxe perplexidade para eles. Muitos estavam ensinando heresias, como se fosse o Santo Evangelho de Cristo. Por isso Paulo declara que o Espírito afirma expressamente. Vamos ver lá? 1 Timóteo capítulo 4. Vamos ler aqui até o verso 5. Ora, o Espírito, aqui é o Espírito Santo, letra maiúscula. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusado, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, dentro desse cenário que Paulo está criteriosamente ensinando Timóteo a sã doutrina, como pastorear a igreja, ele começa então a preparar Timóteo para enfrentar o falso ensino dos falsos mestres. E aqui ele começa esse capítulo dizendo: ora, o Espírito, com o Espírito Santo, afirma expressamente. O apóstolo Paulo, como apóstolo, lembra? Acho que nas 2 últimas aulas eu falei isso,
O apóstolo Paulo, como apóstolo, ele recebia revelação. Um profeta do Antigo Testamento, um profeta legítimo do Antigo Testamento, ele poderia falar, o Espírito afirma expressamente. Ele poderia dizer, assim diz o Senhor. Os apóstolos, eles poderiam dizer isso, como Paulo diz, o Espírito afirma expressamente, porque ele era um apóstolo. Eu não posso dizer isso, porque eu não tenho autoridade nenhuma para dizer isso. Aliás, depois do último apóstolo, ninguém mais tem autoridade de dizer isso. A única possibilidade que nós temos de dizer isso é quando nós estamos lendo este texto e falando exatamente o que o texto está dizendo. Exatamente as mesmas palavras, só vamos cuidado com a posição das vírgulas, para não mudar o sentido do que está sendo falado. Tem que ter temor e zelo. Então ele diz aqui, o Espírito afirma expressamente, tá? E o que ele está dizendo aqui? Ele está se referindo a dias futuros, não só aquela situação de falsos mestres. Ele está dizendo que a questão dos falsos mestres iria piorar e que nos últimos dias a apostasia seria grande. É isso que ele está dizendo aqui. Então, os falsos profetas, em toda a história da igreja, em todo o tempo, estiveram andando junto aí, caminhando junto com a igreja, como Cristo falou do trigo e do joio, por exemplo, né? E nos últimos tempos essa situação seria pior, tá? Não foi só Paulo que falou isso, Pedro também fala. Vamos ver lá, segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pessoas que estariam nos últimos tempos duvidando da promessa da vinda de Cristo, dizendo, não, está demorando, esquecendo que a Bíblia fala que essas pessoas agiriam assim, né? Cristo fala, cuidado, porque quando o dono da vinha demorar para voltar, e quando ele voltar, que voltará em dia e hora que não se espera, cuidado para não te encontrar batendo nos servos, né? E fazendo, aí ele fala ali algumas coisas, orgias e coisas assim. Então, ele fala que essa demora, suposta demora para nós, né? Que Deus está no tempo determinado dele. Essa demora já era prevista desde o começo da igreja, tá? Então, como falsos mestres perturbaram Israel, também perturbarão a igreja de Cristo. Por isso é tão necessário que os pastores advirtam o povo sobre cada surgimento de falsos ensinos e heresias. Veja aqui no verso 6. Esse capítulo 4 mesmo. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Eu, como pastor, e creio que outros pastores já passaram por isso, tem pessoas que falam assim, não, mas não pode falar de outras doutrinas, não pode falar de falsos ensinos, não pode falar, né? Não, se o pastor deixar de falar, ele simplesmente vai estar se omitindo de advertir, né, a sua igreja, né, de ensinar, tá? Então tudo que é bíblico é dever daquele que ensina falar, desde o amor, da misericórdia até a ira, céu, inferno, falar da verdadeira pregação, da sã doutrina, falar da falsa pregação, dos falsos mestres. Esse aí é o dever. E aqui no texto que Paulo menciona aqui, né? Ele diz, vamos ver o que o Espírito afirma expressamente. Olha, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Agora, olha o motivo, porque são vários motivos que a pessoa apostata na fé. Mas ele está se referindo a dois motivos aqui.
em particular, que tem muito a ver com a igreja de Éfeso. Nos últimos tempos, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Aqui são dois motivos, não é um motivo só. Esses espíritos enganadores são os falsos profetas. São os falsos profetas. E a ensino de demônios. Então, o que acontece? São duas frentes aí, tá? A frente demoníaca do mal, o império da maldade mesmo, influenciando negativamente para que as pessoas sejam contaminadas na igreja. E a malignidade dos homens, que por algum interesse, alguma coisa, é claro que vai ter uma influência espiritual, tudo tem, né? Positivo ou negativo. Mas são dois motivos aqui. Espíritos enganadores são dos homens, e há ensinos de demônios. Irmãos, isso aqui é tão grave, mas tão grave, que nós vemos igrejas instituídas, fundamentadas em cima de coisas que ele fala aqui. Nós vemos isso, nós sabemos que isso existe, de tão grave que é. Então veja bem, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Aí ele vai escrever, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Então veja bem, quando fala... muitas vezes quando a Bíblia fala que todo mentiroso irá para o inferno, não está se referindo propriamente a pessoas que não dão uma descrição exata dos fatos. Se uma pessoa não der uma descrição exata dos fatos, você pode falar, ela mentiu. Mas o que está se referindo, nós devemos dar a descrição exata, né? Não estou defendendo a mentira, não é isso. Mas quando está dizendo que todos os mentirosos são aqueles que negam a verdade. A mentira é a oposição à verdade. Aqui está se referindo à verdade do Evangelho. Então, esses que pregam a mentira e que aceitam a mentira, e que preferem escolher e seguir a mentira em vez da verdade, esses que se referem àqueles versículos que fala, né? Os adúlteros, os homicidas e todo o mentiroso. Se refere a isso aqui. Todos aqueles que estão em contrariedade à verdade, tá? É óbvio e claro que nós não devemos contar mentiras aí banais, porque a gente vai quebrar, por exemplo, o nono mandamento ou alguma outra coisa, obviamente, tá? Mas a gravidade que está sendo falada aqui é muito mais ampla do que simplesmente alguém bate na porta e fala que eu não estou. É uma mentira, né? Mas o que está se referindo, e não deve ser feito, mas o que está se referindo aqui é algo muito mais... Dá para entender isso aqui, né? Eu não estou defendendo mentira, não, tá? É que nem o caso de Cifrá e Poá, por exemplo, as duas parteiras. O faraó, né, ordenou que elas matassem todos os meninos. E quando eles perceberam que elas não estavam matando todos os meninos, falaram, mas por que vocês não estão cumprindo a ordem do faraó? Aí elas falaram, não, é que as mulheres hebreias são mais vigorosas do que as egípcias. Não são, então quando a gente chega lá, já nasceu, elas já esconderam. Então, elas não falaram a descrição exata dos fatos, mas elas priorizaram a justiça do reino de Deus. Entende? Elas priorizaram a justiça. Foi melhor aquilo do que entregar os meninos que estavam nascendo para serem mortos cruelmente. Uma barbaridade, né? Matar bebezinho em defesa. Então, a própria Raab lá quando protegeu os espias, né? Também, né? Então, não se trata da descrição exata dos fatos, está falando aqui, mas os mentirosos que negam a verdade do Evangelho. Então, olha só, verso 2: pela hipocrisia dos que falam mentiras. Irmãos, nós temos sempre que analisar os contextos, né? Então, que esse contexto aqui está falando de pessoas que obedecem a espíritos enganadores, ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. A pessoa não tem remorso. Não adianta você falar para ela, você não tem temor de fazer, ela não está nem aí, porque a consciência dela está cauterizada e ela vai caminhar para a repentina destruição.
vai ter até uma certa prosperidade no caminho. Só que depois vem repetida a destruição, como o apóstolo Pedro diz. Verso 3. Olha, aqui vai falar de duas falsas doutrinas que o apóstolo Paulo, irmãos, dizendo que o Espírito Santo revelou expressamente para ele. Duas doutrinas que são mentirosas. Quais são elas? Verso 3. Que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos. São duas doutrinas mentirosas. Mentirosas. É isso que está sendo dito aqui. E ele ainda fala que o Espírito Santo, o Espírito afirma expressamente. Né? Verso 2, vamos de novo. Pela hipocrisia dos que falam mentiras, que têm que autorizar a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos, que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Tá? Então olha só como são feitas essas doutrinas. Essas duas doutrinas que estão mencionadas aqui, são doutrinas espúrias, doutrinas falsas. Elas são feitas, fundamentadas em passagens isoladas da Bíblia. As duas. É por isso que nós devemos sempre olhar a Bíblia contextualmente. Por exemplo, que proíbe um casamento, o celibato tem fundamento bíblico. Se você pegar lá Mateus 19, Cristo vai falar assim, tem homens, tem eunucos, que os homens fizeram eunuco. São aqueles quando os reis pegavam os escravos, né, para cuidar do harém e forçadamente, né, fazia ali uma espécie de castração, uma coisa assim. Tem homens que os homens fizeram eunuco. Tem homens que a si mesmos se fizeram eunuco. Ali de fato está falando do celibato. São homens que decidiram não tomar mulher para seguir o ministério de alguma forma, como o apóstolo Paulo, por exemplo, Barnabé. O apóstolo Paulo provavelmente era viúvo, nós não temos certeza, mas o fato é que ele não tinha uma esposa durante o período que ele escreveu essas cartas. Ele não tinha esposa, depois ele morreu, né? Então ele não tinha. Talvez ele fosse viúvo, porque antes da conversão ele fazia parte do Sinédrio, e para fazer parte do Sinédrio tinha que ser casado. Então, como após a conversão dele ele era um homem só, provavelmente ele era viúvo, provavelmente. Mas não podemos afirmar, tá? E Barnabé também não tinha esposa, porque Paulo fala, será que só eu e Barnabé não temos direito de tirar uma irmã como nossa esposa? Quer dizer que os outros tinham esposa e ele e Barnabé não tinham. Mas aí eles eram celibatários, tá? Então olha só. Há eunucos que os homens fizeram eunucos, capítulo 19 de Mateus. Há eunucos que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. E há eunucos que nasceram eunucos. São homens que nasceram sem condição, né, de ter uma mulher, alguma coisa assim. Então, existe uma base bíblica para o celibato. O que não existe é uma base bíblica para obrigar o celibato. O celibato ele é voluntário. Então Cristo fala, há homens que a si mesmos se fizeram eunucos. Eles decidiram partir para o celibato. Está dando para entender isso? Tá? Então se a pessoa quiser ser celibatária, tanto homem como mulher, se ele quiser ser celibatário por algum motivo, ele pode, ele não é obrigado a casar, tá? Ele pode ser. O que não pode é você obrigar as pessoas a serem celibatários, proibir o casamento. O casamento é uma instituição criada por Deus, tá? Ficamos com dúvidas aqui? Não? Tá. Então você vê que é uma passagem bíblica distorcida, tirada do contexto, que deu margem a uma doutrina espúria. A abstinência de alimentos também. Né? Se você pegar lá Levítico 11, por exemplo, vai ter lá a questão dos animais impuros. Nós já tratamos isso quando nós estudamos, não sei se os irmãos lembram, bem? Quando nós estudamos as seitas heréticas, as três seitas heterodoxas, né? Então não vou nem aprofundar disso, mas quando a Arca de Noé chega, Deus dá ordem, Gênesis 9:3, né? Pode comer de todo animal
Todo animal que vive e se move, só se preserva do sangue. Depois de Levítico 11, Deus dá ordem para não comer os animais impuros, que era uma forma de distinguir, né, o povo de Deus, que seria o povo puro. É uma ilustração, porque o povo na prática não era puro, mas era uma forma de Deus ensinar as gerações futuras, certo? Então os eleitos seriam puros e os impuros. Então nessa ilustração, os eleitos, o povo eleito não comeria os animais impuros, porque os ímpios comiam os animais impuros, tá? Mas depois, em Atos 15, no concílio da igreja, quando os apóstolos já estavam lançando, já iam começar, né, a lançar os fundamentos da igreja, todo mundo lembra, houve aquela cisma com os judaizantes e tal, que queriam que práticas do judaísmo estivessem presentes na igreja. Eles fazem um concílio e decidem, então, pode comer tudo, né? Só evitar a contaminação dos ídolos, a relação sexual ilícita e carnes focadas no sangue. Então, se houver alguma restrição, seria essa, tá? Mas poder comer de tudo. E aqui o apóstolo Paulo fala que de tudo, verso 4, pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusado, tá? Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Eu sempre que eu vou fazer uma refeição, eu agradeço a Deus. Quando eu vou orar em voz baixa, né, orando ali eu agradeço a Deus por aquele alimento, peço a Deus que abençoe quem preparou aquele alimento, a maioria das vezes essa senhorita aqui, e eu peço isso para Deus: Senhor, santifica pela oração e pela palavra. Eu peço que Deus faça isso com o alimento. Tá, então nós vemos aqui que o falso mestre, ele é um apóstata. Não é porque ele está à frente de uma comunidade que ele não é um apóstolo. Nós vemos aqui que essas doutrinas, essas falsas doutrinas, elas surgiram de espíritos enganadores, são o espírito dos homens, e ensinos de demônios. Ensinos de demônios, tá? E nós vimos aqui com um pouco mais de profundidade que essas doutrinas, essas duas doutrinas escuras que Paulo menciona aqui, elas são retiradas da própria Bíblia, só que tirada de contexto. Por isso nós não podemos tirar partes do contexto, tá? Vamos ver aqui o verso. Vamos ver aqui 1 Coríntios capítulo 12, verso 3. Os falsos mestres, pessoas de má fé, mas também alguns são usados pelo espírito de Satanás, que usa falsos profetas para enganar o povo, né? Compare que todos que atribuem a Cristo a devida honra falam pelo Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios capítulo 12, verso 3. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Eu acho que eu já expliquei aqui, não me recordo, que o que ele está dizendo aqui, ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Não é só falar a expressão, qualquer pessoa pode usar a expressão. Se ele souber falar, ele pode falar Senhor Jesus. Pode ser o homem mais ímpio do mundo, ele pode falar Senhor Jesus. O que ele está dizendo, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo, ninguém pode reconhecer o senhorio, dar o senhorio mesmo, dizer que Jesus é Senhor de fato ali, tá? E isso é comprovado pelos frutos da sua vida, né? O que quer dizer? Deu para entender isso aqui? Deu? Então tá bom. Então vamos lá. Vamos ver aqui 1 João capítulo 4, verso 1. Só para a gente... 1 João capítulo 4, verso 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Está vendo aqui? Espírito, letra minúscula, né? Obviamente. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos, se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Então, o que ele está dizendo aqui? Provai se os espíritos procedem de Deus. Hoje em dia, qual que é a
a corrente aí da moda de falar, não julgueis. Não é assim? Não julgue. Quem é você? Você não pode julgar os outros e tal. A Bíblia fala que nós devemos julgar segundo a reta justiça. Não julgar segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. Obviamente não é o juízo temerário, nós estamos julgando outras pessoas pelo ato dela, né? Porque nós também somos pecadores, então nós não podemos julgar outro. Então, quer dizer, eu tenho meus pecados, aí alguém cometeu um pecado, então eu vou julgar aquela pessoa. Não, a gente não, esse seria o juízo temerário, né? Você pode exortar, tal, não, o que está dizendo aqui é julgar segundo a reta justiça, é justamente julgar. Se o que está falando é heresia, se o que está falando é sã doutrina, se o que está falando é falsa doutrina, e o que é, tá? E Jesus nos ensina, né, que pelos frutos reconhecereis. Você não reconhece um outro, digamos um líder, só pelo que ele fala. Você pode reconhecer se o que ele está falando é sã doutrina ou não, mas você reconhece ele pelos frutos, né? Se ele tem uma vida desordenada, se ele tem, obviamente, tem alguma coisa errada, né? Tá? Temos dúvidas até aqui? Verso 3, duas atribuições dos falsos mestres. Nós já vimos aqui, proíbe o casamento. Agora nós estamos no verso 6, né? Vamos lá, verso 6. Expondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Então Paulo exorta Timóteo a constantemente lembrar a igreja dessas coisas. A sã doutrina deve ser constantemente lembrada para ser vivida, tá? Este é um alimento nutritivo para a igreja, este é um alimento verdadeiro. Tá? A igreja ela não pode perder de vista que existem os falsos ensinos e os falsos mestres. Irmãos, hoje em dia, em época de YouTube, de um monte de canal de televisão aí que tem, né? E a gente vê cada coisa e a gente vê que tem pessoas se alimentando de diversas fontes. Irmãos, isto envenena e contamina. Contente-se, contente-se. Eu não estou falando porque eu sou pastor dessa igreja, tá? Nós estamos fazendo um vídeo aqui, estou falando para todas as igrejas. Contente-se com o seu... Se você identificou que a igreja é fiel às Escrituras, contente-se. Não saia da simplicidade do Evangelho para ficar pegando informação aqui e ali, porque o outro é doutor de não sei o que, porque o outro é famoso, porque é renomado. Não se deixe envolver com essas coisas. Os doutores da lei na época de Jesus, a maioria deles, muitos deles, vamos dizer assim, então, contente-se em identificou que está tendo um bom, que é fiel às Escrituras, aqueles pastores e presbíteros que Deus levantou onde você está, contente-se com isso. Se ele falar errado, se ele fizer uma heresia, aí sim, você faz. Mas se não, contente-se, porque muitas pessoas estão sendo envenenadas nos dias de hoje, de ficar pegando, porque o outro é arqueólogo, porque o outro é físico, ele é teólogo e arqueólogo, o outro é teólogo e físico, o outro é teólogo e matemático, o outro trazendo teorias científicas, misturando, aí mistura verdade com mentira, e as pessoas vão, tá? Não estou falando por mal, eu estou falando para a vida e para a saúde espiritual dos irmãos. É um alerta que tem que ser dado nos dias de hoje. Versos 7 a 9. Uma linguagem como essa daqui hoje seria rejeitada pela igreja progressista, pela igreja desses movimentos progressistas e tudo mais. Uma palavra como essa seria rejeitada. Se o apóstolo Paulo viesse e falasse isso hoje, seria rejeitado, eu não tenho a menor dúvida disso. E ele diz assim, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Isso aqui não é o que a gente pode dizer que é uma expressão politicamente correta, né? Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa de vida que agora é e da que há de ser,
fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Então rejeita as fábulas, rejeita a imaginação das pessoas. Irmão, se for para seguir uma religião de imaginação de alguém, eu sigo a minha. Eu também sou capaz de imaginar coisas. Você também é capaz de imaginar coisas, então você não precisa seguir a imaginação dos outros. Uma religião que seja filosófica. A filosofia, ela nasce do pensamento humano. Eu não estou falando que a filosofia não deve ser estudada, os grandes filósofos, muitas coisas eles acertaram de fato, muitas eles erraram. O que eu estou dizendo é o seguinte, que a teologia, a verdadeira sã doutrina, ela é revelação de Deus. E a filosofia, ela nasce no pensamento humano. A filosofia é uma especulação humana, ou ela nasce de uma observação de alguma coisa. O filósofo fica observando uma situação, fica observando, aí daqui a pouco ele fala, olha, tal, e aí às vezes ele acerta, às vezes ele erra, tá? Existem hoje, eu afirmo, meus irmãos, a religião filosófica, a religião onde as pessoas estão seguindo, que nasceu no pensamento de alguém, mesmo que essa pessoa, onde nasceu esse pensamento, ela seja uma pessoa boa, ela seja uma pessoa bem intencionada, ela não fez por mal, não agiu de má fé, mesmo assim, é uma religião filosófica. E esses pensamentos, as imaginações, as interpretações particulares que fazem das Escrituras, e uma vez que ela é ensinada, ela torna-se uma tradição. E as pessoas, alguém ouve aquela pregação, crê naquilo, outro ensina também daquele jeito, outro também ensina daquele jeito, então ela acaba se tornando uma tradição. Então é uma religião totalmente filosófica, o que surgiu na mente humana de alguém, tá? Então o que Paulo está falando aqui? Rejeita essas fábulas, rejeita as fábulas, a imaginação humana, e no lugar disso faz da piedade o seu exercício, a sua dinâmica de vida, tá? Nós lemos, não sei se os irmãos lembram, nós fizemos um estudo sobre o mistério da piedade, e nós vimos que a piedade, que a palavra de Deus fala, ser piedoso, não é simplesmente ser caridoso. Fazer uma caridade é uma coisa, ser piedoso é outra coisa. Ser piedoso tem a ver com agir segundo a mente de Cristo, dentro da palavra de Cristo, fazer segundo a palavra de Cristo, fazer o bem, obviamente, fazer até mesmo uma caridade, uma boa obra, tudo, mas dentro da palavra de Cristo, e não por qualquer outro motivo, tá? Embora é sempre bom fazer caridades, seja pelo motivo que for, alguém vai ser beneficiado, mas a piedade que está sendo dita aqui é relacionada a Cristo, tá? Nós fizemos um estudo uma vez, né, detalhado sobre isso. Verso 10, esse verso 10 aqui, no verso 9 ele fala, que ele vai falar, rejeita as fábulas, né? E ele fala, fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Tá? Então ele dá uma ênfase aqui, né? Que ele fala assim, olha, essa palavra é fiel e digna de aceitação. Você faz bem se você aceitar o que está lá. Você vai se preservar, você vai se proteger se você aceitar a orientação que ele deu aqui. Verso 10. Aqui surgiu uma falsa doutrina desse verso 10 também. Desse verso 10 surgiu uma falsa doutrina. Ora, é para esse fim que labutamos. Labutamos trabalhamos, né? Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Tá? Então ele fala aqui, ora, para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo. Então veja bem, essas revelações que os apóstolos colocam, as doutrinas que são lançadas aqui, não foram algo assim que surgiram, né, de alguém que está sentado, vamos imaginar os dias de hoje, uma sala com ar-condicionado, um computador top ali, último, não. Isso aqui veio de homens que eram apedrejados por causa disso, eram rejeitados por causa disso, eram presos por causa disso, martirizados por causa disso, tá? Então eles tinham convicção do que eles estavam falando, ninguém morre pela mentira, né? Então é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sob modo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, tá? Aqui é a razão pela qual
Eles passaram por tudo isso defendendo a verdade. Eles estavam fundamentados no Deus vivo. E aqui, ó, esse último, depois da vírgula e depois de Deus vivo, surgiu a falsa doutrina do universalismo, que acredita que no final de tudo, Deus é misericordioso, então vai salvar todos os homens. Aí você fala assim, não, mas não serão todos que serão salvos, né? Eu falo, são sim, eu te mostro na Bíblia. E a pessoa pega essa parte aqui e fala isso. Deus vivo, salvador de todos os homens. Agora, você está vendo um detalhe aqui, especialmente dos fiéis? Então, o que significa isso? Deus vivo, salvador de todos os homens. É que não há só um tipo de salvação. Para todo perigo, há necessidade de uma salvação. Todo perigo. Tá? Então, por exemplo, uma pessoa que navega e que vai correr o risco de naufrágio, tem a possibilidade de uma boia para salvar ele. Está entendendo isso aí? Então, para cada perigo, há necessidade de uma salvação. Então, quando fala que Deus é o salvador de todos os homens, está se referindo que todo tipo de salvação vem de Deus. Todo tipo de salvação. É Deus que promove a salvação. Meu filho sofreu um acidente gravíssimo esses dias e Deus preservou ele. Essa salvação veio de Deus. Essa salvação veio de Deus. Tá? E mesmo quando alguém salva a vida do outro, né? Vai lá, faz uma respiração boca a boca lá no outro, acaba salvando a vida do outro e tal. Mesmo assim, a salvação vem de Deus. Foi Deus que moveu aquela pessoa ali e tudo mais. É Deus que controla essas coisas. Certo? Agora, o universalismo não vai dar certo, porque aqui vai dizer Deus salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Se todo tipo de salvação vem de Deus, especialmente dos fiéis, por quê? Porque especialmente a salvação da alma, que é pertinente aos fiéis. Deu para compreender isso, irmãos? Tá? Então Deus é o salvador de todos os homens. Todo mundo que passa por algum tipo de salvação, a pessoa foi lá no hospital, o médico fez uma cirurgia de emergência e salvou a vida dele. Graças a Deus por isso. Foi uma ação de Deus ali que salvou a vida dele. Claro que o médico merece o crédito também, pelo seu esforço, mas foi Deus que fez isso, tá? Agora, a salvação dos fiéis, que aqui é a salvação da alma, ela está à parte aqui, principalmente dos fiéis. Verso 11, ordena e ensina essas coisas. Então, o que Paulo fala para Timóteo aqui? Paulo era o apóstolo. Ele manda Timóteo, que era o pastor, ordenar essas coisas. Porque essas coisas, elas não nasceram na mente do Timóteo. O que o Timóteo não podia fazer era ordenar alguma coisa que teria nascido na mente dele. Agora, essa revelação aqui, vamos ver de novo, verso 1. Ora, o Espírito afirma expressamente. Isso aqui veio uma inspiração do Espírito Santo de Deus. Então, essas coisas, você ordena isso aqui tem que ser assim. Tá? Então, o que o apóstolo tem ensinado até aqui, né, nessa pastoral, é tão importante que ele manda Timóteo ensinar e ordenar que guardem e vivam estas coisas, né? Ou melhor, todos nós devemos guardar e seguir essas coisas. Tá? E no verso 12 e 13, Paulo ele se refere à idade de Timóteo, que era um homem novo, né? Então, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Existe uma tendência das pessoas darem mais crédito aos ministros, vamos dizer assim, aos presbíteros mais experientes do que aos mais novos. Isso é um erro, porque o ministro ele pode ser novo, ele não tem que ser avaliado pela idade dele. Não é pela idade dele que tem que ser avaliado. Tá? Lembra quando nós falamos? Não é pelo caráter dos filhos que o pai vai ser avaliado, né? Lá em Ezequiel 19 vai falar: a alma que pecar, essa morrerá. Né? Aí, aqui, o que ele está dizendo? Não é pela idade do ministro, mas pela vida dele, pelos frutos. Então fala: ninguém despreza a tua mocidade. Ao contrário, aí ele fala então, para que ninguém te despreze, é isso aqui, ó. Torna-te padrão dos fiéis na palavra, ou seja, domine a palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, se ele tiver esses elementos aqui, ele pode ser jovem, ele pode ser um ministro jovem, tá? Ele não pode ser neófito na fé. Ele tem que ser, se for neófito na fé, não vai ter todas essas qualidades, né?
mas ele tem que ser experimentado nessas qualidades aqui, independente da idade. Deu para entender isso aqui, né? Então, Paulo não queria que Timóteo, como pastor, fosse rejeitado, né, pela comunidade, né? Para um pastor jovem pastorear pessoas mais velhas, não deve haver empecilho, desde que ele siga fiel e humildemente essa doutrina e aconselhe e ensine de acordo com ela, tá? Ele deve se aplicar à leitura, né? E assim se tornar padrão dos fiéis, tá? Verso 14: não te faças negligente para com o dom que é em ti. Irmão, isso aqui não é só para pastores, né? Porque se Deus deu o dom é um presente. Dons são presentes que Deus dá, tá? Se Deus deu o dom, é para ser usado. Então, fala aqui, ó, não te faças negligente para com o dom que é em ti. Foi um presente de Deus em você, não foi você que produziu esse dom. Não foi a sua capacidade, sua mente brilhante que te levou a essa habilidade, né? Foi Deus que te deu. Então, não te faça negligente para com o dom que é em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Isso que nós já estudamos quando nós fizemos a introdução, tá? Medita essas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tá? Então, meditação e diligência são elementos fundamentais na prática da fé cristã, né? Nós devemos meditar nessa doutrina e sermos zelosos dela. Verso 16. Muito importante isso aqui, irmãos, para todos nós, como toda a palavra de Deus. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo, de fundamentalistas, radicais, legalistas, mas não sei o que, porque a gente tem zelo pela doutrina. Bem, a Bíblia manda a gente fazer isso, né? Filipenses 1:27 fala para fazer isso, e o apóstolo Paulo está dizendo aqui, né? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Cuide, zele pela doutrina, para que a sã doutrina atravesse os séculos, é necessário que a igreja zele por ela, tá? Então, se várias se desviaram da sã doutrina, a igreja fiel ela vai caminhar até o final, porque as portas do inferno não prevaleceram contra ela. Então, sempre devemos zelar pela sã doutrina, tá? Então, esse último versículo fala: tende cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos outros, né? Então, o cuidado de ti mesmo e do ensino, uma vigilância para não se preocupar mais em manter fiel a congregação e esquecer de si mesmo. Algumas pessoas, irmãos, a gente pode encontrar pessoas que são tão zelosas, por exemplo, para que os filhos não se desviem, que elas acabam se desviando, elas não cuidam de si mesmo. Tem pessoas que zelam tanto pelo marido que ela se desvia, porque ela não tem cuidado de si mesma. Tem marido que zela tanto pela mulher, né? Que acaba ele e por aí vai, entende? Então, o cuidado com a pessoa e com a gente mesmo, com a congregação e com a gente mesmo, né? Imagina um pastor que ele só se preocupe com a congregação e esqueça de si próprio. Ele vai cair. Ele vai cair, porque o homem ele precisa do cuidado das Escrituras, ele precisa estar fundamentado nas Escrituras. E assim termina o capítulo 4. Temos alguma pergunta?